A história de Susana reflete a história de milhares de homens e mulheres espalhados pelo mundo. Susana tinha uma dependência emocional onde ela só sentia que a vida tinha sentido se ela estivesse recebendo amor e atenção. A partir do momento que Susana se via solteira, a vida dela ficava intolerável e perdia completamente o sentido. Essa dependência a levava a ter milhares de outros problemas em sua vida, porque ela priorizava relacionamentos acima de qualquer outra coisa. O primeiro problema que Susana frequentemente enfrentava era o fato de ela não ter critérios de seleção bem estabelecidos, e acabava se envolvendo com qualquer pessoa que no final só fazia ela se sentir usada. Ou seja, ela se relacionava com pessoas apenas para conseguir validação e fugir das suas inseguranças. No término que eu irei te mostrar a seguir, ela ficou tão devastada emocionalmente que levou 11 meses para se recuperar. E a recuperação só veio depois de uma notícia que ela recebeu. Nessa fase, ela parou de comer, se relacionar com suas amigas, e até o sono de noite ela perdia, porque acreditava que nunca ia conseguir superar essa pessoa que ela acreditava ser insubstituível. Outro grande problema que isso trazia para a vida dela era o fato de ela se envolver em vários relacionamentos tóxicos que abriam suas feridas mais ainda. Muitas vezes ela sabia que uma pessoa não era boa para ela. Ela sabia que estava tomando a decisão errada, mas ainda assim se apegava emocionalmente a algum homem de uma forma que ela não conseguia parar de pensar nessa pessoa. Susana só conseguia esquecer um relacionamento quando entrava em outro relacionamento com outra pessoa que ela amava na mesma intensidade. Para você entender por que Susana tinha essa dependência emocional tão grande, você precisa voltar para o passado dela e entender quais experiências ela viveu durante a infância que criou esse desejo intenso dentro dela. Até os seus 9 anos de idade, o pai de Susana sempre esteve ausente. E mesmo quando ele estava em casa, mal dava atenção para ela e sua mãe. O pai de Susana raramente conversava com ela, nunca dizia que a amava e não supria ela com atenção, amor e carinho, que são ingredientes fundamentais para o desenvolvimento saudável da criança. Ao mesmo tempo, Susana conseguia perceber o desespero e o sofrimento da mãe dela por estar sempre sozinha, tendo que lidar com 1 milhão de problemas diferentes. Junto com isso, ela sempre gostava de assistir filmes de princesa que injetavam nela algumas crenças de que ela só seria feliz se estivesse em um relacionamento. Ela começou a acreditar que só seria feliz se tivesse um homem ao lado dela, amando e dando atenção. Susana sempre fantasiava um relacionamento onde o seu parceiro fazia de tudo para fazê-la feliz. E nas suas fantasias, ela sempre recebia a atenção que não recebeu ao longo da sua infância inteira. Aos 13 anos, Susana já começava a ter seus primeiros namorados no colégio e com isso suas primeiras desilusões amorosas. Ela começou a perceber que sempre que ela começava a namorar com algum garoto, ela se sentia completa, preenchida, importante e desejada. Mas em todos os casos, isso só durava alguns meses, porque logo em seguida ela acabava afastando seu namorado por causa da quantidade de atenção que ela exigia. Os anos foram se passando, e Susana se tornou uma mulher cheia de machucados emocionais e cheia de sonhos não satisfeitos. A grande verdade é que ela tinha uma forte baixa autoestima com relação ao seu valor, pois ela não se sentia importante, ela não se sentia atraente e definitivamente não se sentia digna de ser amada de nenhuma maneira. O pior momento da vida de Susana foi quando ela fez 21 anos e se envolveu com um homem tóxico com traços narcisistas que fez ela sofrer de uma maneira que ela não estava preparada. Ela já tinha planejado todo o seu futuro ao lado dele, dentro da própria mente, é claro. Ela já tinha feito planos que jurava que iam se concretizar, porque essa outra pessoa correspondia à atenção na mesma intensidade e na mesma frequência que ela entregava. Até que seus sonhos foram destruídos e retaliados quando ela passou pela seguinte situação. Certo dia, Susana planejou fazer uma surpresa para ele assim que eles fizeram 1 ano de namoro. E ela comprou alguns bombons e alguns presentes e colocou dentro de um pequeno baú com várias fotos e mensagens dos dois. Susana então pediu para sua amiga levar ela até a casa do seu namorado de surpresa, e quando ela chegou lá, foi ela que teve uma surpresa que era o seu pior pesadelo. Assim que Susana entrou na rua, ela viu que tinha um carro na porta e um movimento estranho dentro da casa dele. Logo em seguida, Susana ficou dentro do carro com sua amiga, esperando algum tempo para ver se alguém ia sair da casa. E o seu pesadelo se concluiu. Nesse momento, ela começou a chorar quando viu seu namorado saindo sem camiseta e levando essa outra mulher pela cintura até o carro na porta. Naquele exato momento, Susana já tinha entendido tudo o que tinha acontecido. Ela tinha sido traída mais uma vez, e seus sonhos foram todos destruídos, amassados
e jogados fora de uma maneira que ela não esperava que isso ia acontecer. Suzana tirou uma foto com seu celular e pediu para sua amiga deixar ela em casa porque ela não estava no momento certo para discutir com ele e tirar satisfação do que tinha acontecido. Assim que Suzana chegou em casa, ela foi direto para debaixo das cobertas e começou a chorar, como se o seu coração tivesse sido arrancado de seu peito. Ela se sentia traída, descartada e maltratada de uma forma que ela não conseguia expressar o que ela estava sentindo por dentro. No outro dia, ela entrou em contato com seu namorado como se nada tivesse acontecido, porque ela queria saber qual seria a reação e qual seria a desculpa que ele iria inventar para ela. Quando a conversa ficou séria e ele continuava negando o acontecido, Suzana enviou a foto que tinha tirado no momento em que ele estava dando um selinho na boca da mulher desconhecida. Seu namorado, sem ter argumentos, admitiu tudo o que tinha acontecido. Ele falou que tinha dormido com essa mulher, mas ao mesmo tempo amava muito ela e não queria que o relacionamento terminasse. Suzana ficou muito confusa enquanto chorava e pedia um tempo para pensar porque ela não sabia o que fazia. Mas como a dependência emocional dela era tão forte, ela decidiu continuar o relacionamento se ele prometesse que o ocorrido não se repetiria. E o seu namorado prometeu que nunca mais iria trair ela de novo. Aos poucos eles foram se aproximando novamente e se reconciliando até que alguns meses depois, ambos tinham esquecido o que tinha acontecido. Durante 6 meses estava tudo uma maravilha, e Suzana estava convicta de que eles iriam se casar em breve e construir sua própria família. Seu namorado narcisista dava atenção e fazia ela se sentir especial em troca de conseguir o mesmo tratamento dela. Luiz, que era o nome do seu namorado, estava todo carinhoso e dando todo o suporte emocional que Suzana precisava para manter seu bem-estar psicológico. Pessoas que têm dependência emocional usam os relacionamentos como método de escape. O relacionamento é nada mais do que um método de fuga que a pessoa encontra para se distrair do real problema que torna a vida dela miserável. Sempre que uma pessoa assim começa a enfrentar estresse, ansiedade, depressão ou qualquer outro conflito interno, elas correm para os braços de outras pessoas, mesmo que a outra pessoa não seja um parceiro ideal ao longo prazo. Luiz e Suzana estavam falando de casamento, e tudo indicava que agora todos os sonhos e aspirações dela iriam se realizar. Até que aconteceu algo que destruiu suas esperanças novamente. Alguns meses depois, Luana recebeu uma ligação da sua melhor amiga Sabrina, dizendo que viu o namorado dela se envolvendo com outra mulher na saída de um estabelecimento. Quando Luana ouviu isso, ela já começou a se tremer de ansiedade novamente. Seu estado mental mudou de uma hora para outra, e ela de repente começou a se lembrar de todos seus pesadelos e seus medos. Ela confiava na Sabrina igual confiava na sua mãe, e sabia que ela não ia inventar uma coisa desse tipo. Suas inseguranças todas vieram à tona novamente, e ela, sem pensar 2 vezes, foi confrontar Luiz para ver o que ele iria dizer dessa vez. Pela segunda vez, ela foi traída, e o seu namorado decidiu terminar o relacionamento de uma vez por todas. Ele falou que não suportava mais ela, ele falou que ela era muito pegajosa e não dava espaço para ele respirar. E por isso o relacionamento dos dois estavam terminando naquele exato momento. Dessa vez, Suzana foi traída e ainda por cima se sentiu abandonada, pois teve o seu orgulho destruído mais uma vez. Ela sentia que tinha feito papel de trouxa. E o que mais machucava ela era o fato de o namorado dela ter terminado o relacionamento e traído ela com outra pessoa. Suzana voltou para casa e entrou em uma depressão profunda. Essa foi a pior depressão que ela tinha vivido até aquele momento. Ela começou a ter pensamentos suicidas, começou a se encher de mágoa e viver à base de antidepressivos. Na semana seguinte, ela começou a faltar no trabalho porque era como se ela tivesse perdido seu chão. Ela só ficava deitada e de cama sem querer falar com absolutamente ninguém à volta dela. Todas suas inseguranças voltaram à tona e toda sua família estava preocupada porque ela não queria falar com absolutamente ninguém. Suzana ficou vivendo esse inferno mental por quase 1 ano, até que chegou uma notícia para ela. Suzana descobriu através de outra pessoa que o seu ex-namorado tinha se casado com uma mulher e tinha dado tudo errado na vida dele. Ela ficou sabendo que o seu ex foi traído e abandonado pela esposa, e o casamento deles não durou 2 meses. A pessoa que deu a notícia falou que ele estava arrebentado emocionalmente e tinha tomado um prejuízo absurdo por causa do casamento mal sucedido. Naquele momento, Suzana conseguiu sair da depressão e se sentiu tão viva como ela não se sentia há vários meses. E agora vamos analisar alguns pontos psicológicos que essa história nos revela. A primeira coisa que você pode tirar dessa história é o seguinte: pessoas que têm vício em relacionamentos têm um machucado aberto que normalmente é originado através dos seus relacionamentos com os pais.
Se uma criança se sentiu ignorada durante a infância pelas suas figuras de proteção, ela pode projetar isso nos seus relacionamentos futuros e tentar compensar essa insegurança de outras formas. O segundo ponto a se levar em consideração é que pessoas que têm vício em relacionamento agem 100% com base na emoção e, por causa disso, se colocam em posições onde elas são mais prejudicadas. Se Susana tivesse uma boa autoestima, ela teria tomado uma ação inteligente na primeira vez que foi traída, mas por ela não suportar ficar sozinha, isso a impedia de agir de forma racional. E a terceira lição que podemos observar é a seguinte: o motivo que fez ela se sentir bem quando descobriu que o seu namorado estava em uma situação pior que a dela foi porque o ego dela estava ferido, e aquela notícia simplesmente levantou a autoestima dela porque ela não se via mais em uma posição inferior. Isso mostra que pessoas com dependência emocional sofrem muitas vezes não pela outra pessoa ou pela traição, mas elas sofrem porque o seu ego está ferido e o seu senso de valor está abalado. Muitas vezes, quando o ego é tratado, a pessoa consegue se recuperar sem precisar da outra pessoa. Mas para Susana conseguir se curar definitivamente, ela precisa desenvolver autoconfiança e trabalhar na sua autoestima, porque somente através disso ela vai conseguir se tornar mais independente emocionalmente. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te dado mais compreensão sobre o funcionamento da mente humana. Espero que através dele você tenha visto como as necessidades humanas são influenciadas e que isso possa ter te dado mais contexto de como vencer os conflitos emocionais. Se esse vídeo lhe foi útil, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber as notificações futuras que vão te tornar mais inteligente emocionalmente. Por esse vídeo foi só, e te espero no próximo.